Fala, minha gente! Vamos para mais um vídeo top demais aí do nosso canal. E dessa vez, minha nação aí do Codiana, aí do Codiense, aí do Codeado, não sei, minha nação aí do Code. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um desafio. Vamos fazer um desafio aqui bem simples, aqui de Python, tranquilaço, que vai ser o Teorema de Pitágoras, né? Então, o Teorema de Pitágoras é aquele que a gente vai mostrar ali dos triângulos, tal, você consegue fazer uns cálculos, dado dois lados você calcula outro, enfim, saca só. Aqui a gente tá vendo no Google, você pode procurar por Teorema de Pitágoras. Basicamente, o Teorema de Pitágoras, ele diz, ele enuncia, o teorema, ele enuncia, ele decreta, sei lá o que um teorema faz, enfim, ele fala, tá bom, um português bem dizido, ele fala que é o seguinte: se você tem um triângulo retângulo, triângulo retângulo é esse que você tá vendo aqui, um exemplo, o que significa um triângulo retângulo? Que entre dois lados dele você tem um ângulo de 90 graus, ou seja, são como se fossem retas perpendiculares, tipo assim, ó, né? Enfim, isso é um 90 graus. É tipo aquele ângulo que faz o quadrado também, né? Os lados do quadrado, ou de um retângulo, enfim, beleza. É de 90 graus, deu pra você visualizar. Esse aqui que tá entre esse lado A e B aqui, né? E aí, se ele é assim, os três lados do triângulo, eles têm uma relação entre eles. Eles têm uma relação que se dá por essa fórmula aqui que você tá vendo, né? Um outro jeito de mostrar, se eu colocar aqui, por exemplo, deve ter alguns outros exemplos. Por exemplo, esse aqui, ó, né? Ele diz que esse é o jeito mais clássico do Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado dessa fórmula aqui, né? Dessa figura, beleza? Então, isso que a gente vai colocar para programação. Então, bora lá. Eu vou colocar já nessa imagem aqui, porque quando a gente for fazer em programação, gente, a gente precisa e for colocar, por exemplo, C, que é a nossa resposta, ele vai dar o lado A, o B, a gente vai calcular o C, né? Ou quem é aficionado de matemática fala o cateto e a hipotenusa, enfim, para qualquer gosto serve, a gente precisa colocar o C sozinho e fazer os cálculos. Então, saca só, vamos com calma, tranquilinho, vamos relax, vamos fazer com calma, te explicar todos os passos. Então, estamos aqui no nosso programa de Python, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos pensar. A gente tem que calcular o lado C aqui. O lado C, que é o outro lado lá, né? E é assim que funciona o teorema. Você dá dois lados e a gente usa o teorema para calcular o terceiro, tá? Então, a gente tem que pegar esses lados de algum jeito. Um jeito legal da gente pegar esses lados é se a gente criar um programinha que a gente pode escrever. E toda hora que a gente escrever, rodar esse programa, a gente pode colocar um número diferente e ele dá o resultado pra gente com o tamanho dos lados diferentes. Então, como que a gente faz isso em Python? A gente precisa usar o comando input, né? Então, a gente coloca assim, por exemplo, ó, vamos seguir bem como tá aqui, ó. Primeiro eu vou pegar o A e o B. Então, eu vou colocar assim, ó, A é igual a input, tá? E aí, eu tenho que colocar aqui dentro do parênteses e das aspas, o que vai aparecer para a pessoa digitar. Então, a gente vai colocar aqui, ó, digite, pode ser assim, qual o tamanho do lado assim, sei lá, do cateto, do lado A. Vou colocar do lado A, enfim. Coloque da forma que você preferiu. Tô querendo deixar mais simples por causa do desenho que a gente tá vendo aqui, que tem o lado A e o B. Então, beleza. Só que aí tem um pequeno truquezinho, que é o seguinte. Quando a gente usa o input, ele acha que é pra gente escrever um texto. A gente pode escrever um texto. Só que nesse caso do A, a gente quer uma medida, por exemplo, 3, 5, 8, porque a gente vai fazer um cálculo depois, certo? Certo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar aqui no input uma coisinha que a gente chama de... A gente vai colocar um int aqui. O que faz esse int? Ele faz essa transformação de um texto para um número. Então, por exemplo, eu poderia ter colocado que o A é igual a Leonardo. Aí você fala assim, como assim A é igual a Leonardo? Porque eu posso digitar qualquer valor no teclado, entendeu? Mas eu quero pegar esse valor e transformar em um número. Então, geralmente, eu vou colocar, sei lá, 8, 4, 5. E só que mesmo se eu digitar o 8, 4 ou 5 no A, ele vai achar que é um texto. Por isso, eu preciso desse int, que ele transforma esse texto em um número. Então, ao invés de ficar o texto 4, vai ficar o número 4. E para programação, isso é bem importante, essa distinção. Beleza? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para o lado B. E outra coisinha só que para eu comentar, essas coisas que a gente está colocando A e B aqui,
é o que a gente chama de variável. Variável é basicamente você dá um nome que você quiser, eu posso chamar de parede, mesa, sei lá, YouTube, e aí eu posso dar um valor para ela. O que a gente está fazendo nessa linha 1, a gente está falando, ó, a variável que chama A, que é o lado aqui, o lado A, ele vai ser igual o valor que a pessoa digitar, tá bom? Então, é basicamente isso que eu tô falando. Então, se a pessoa digitar 5, o A vai valer 5. Se ela digitar 8, o A vai valer 8. Então, isso que essa linha de código tá fazendo, beleza? E, basicamente, sobra a gente calcular o C. E o C é só usar aquela fórmula ali, ó. Vamos voltar aqui na fórmula. Quando a gente já tem o C sozinho, é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vamos por partes. Primeiro eu vou colocar A ao quadrado, que é mais fácil colocar A vezes A, que A ao quadrado é A vezes A, e B ao quadrado é B vezes B. Então, até aqui tranquilo. Agora que vem o pulo do gato. Pulo do gato, que é o quê? A gente precisa conseguir fazer raiz quadrada em Python. E como que a gente faz raiz quadrada em Python? Tem um jeitinho mais direto de fazer, mais simples, mas eu vou falar do jeito mais tradicional, normal de fazer. Que é o seguinte, quando a gente quer fazer, geralmente, operações de matemática, tem uma coisa em Python que chama a biblioteca de matemática. O que é a biblioteca de matemática? Pensa quando você vai numa biblioteca e aí lá tem vários livros que você pega um livro que você quiser e tem aquele conhecimento. É mais ou menos essa a ideia de programação. Alguém fez uma biblioteca que chama Math, no caso matemática, e tem as funções que a gente pode usar no nosso código. Uma das funções uma das funções dessa biblioteca é a função de raiz quadrada. Genial isso aqui, né? Então, em programação, a gente muitas vezes faz isso. A gente usa bibliotecas que outras pessoas escreveram códigos e dentro dessas bibliotecas tem funções que a gente pode usar para não precisar ficar reescrevendo aquele código. Então, por exemplo, se eu fosse criar um código que calcula a raiz quadrada de qualquer número, ia ser meio complicado, né? Eu nem sei direito como é que faz isso. Eu teria que estudar, enfim, fazer e tem que funcionar. Então, como é que as pessoas fazem programação? Alguém que é muito bom, programa muito bem, etc., ele faz uma biblioteca e as pessoas do mundo inteiro podem usar aquela biblioteca, dado que aquela pessoa fez o programa que funciona certinho. Nesse caso, eu sei que o programa de raiz quadrada funciona certinho. Então, como é que eu coloco ele aqui? Ó? Eu coloco o nome da biblioteca, math, ponto, o nome da função. No caso, raiz quadrada, não vou escrever assim, raiz quadrada. Por quê? Porque a biblioteca é em inglês. Então, eu vou escrever o inglês para raiz quadrada, que é square root. Square root, raiz quadrada. Então, é assim. E eu vou colocar SQRT. O que é SQRT? É a abreviação de square root, né? Square root é assim, ó. Square root, tá? Então, SQ do square e RT do root. Então, beleza. Praticamente acabou o nosso programa. Eu já fiz o cálculo de como que faz C, né? Então, essa linha 6 aqui é exatamente o que está sendo mostrado aqui em forma de código. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, beleza? E aí, a gente só coloca aqui para finalizar o programa, por exemplo, sei lá, a hipotenusa ou o lado, enfim, como você preferir, o tamanho. Vou seguir o padrão que eu coloquei ali em cima, ó, o tamanho do lado C, e eu vou colocar 2 pontos. E aqui eu vou, olha só, eu fiz o cálculo, né? Eu criei aqui o C e falei que ele é igual àquele cálculo. E aí, quando eu usar o comando print, eu posso escrever alguma coisa na tela. E aí eu vou colocar o tamanho do lado C e aqui eu vou pegar o valor do lado C. Então vai ficar assim, o tamanho do lado C é 5. Porque ele vai pegar esse valor que a gente calculou antes. Vamos ver se funciona na prática? Talvez, eu não vi, espero que esteja sem erro o programa, tá? Então, eu vou testar aqui, por exemplo, um triângulo retângulo clássico é o 3, 4, 5. Um lado 3, outro 4, outro 5. Vamos ver se deu certo. 3, 4, vamos ver se ele vai dar 5. Deu bom, show. Vamos testar outro aqui. Outro bem famoso é o 6, 8, 10. Ó. 6, 8, 10. Calculou certinho. E aí você pode colocar também outros cálculos que não são esses que eu falei. Você pode colocar, sei lá, o triângulo 5, 9, e aí outro lado deu 10,295630140983. 87. Óbvio que a gente já sabia fazer isso de cabeça, né? Mas um programa também ajuda a gente. Tô brincando, né, galera? Então, ó, tá aí um programinha que calcula o teorema de Pitágoras, usa o teorema de Pitágoras para calcular os lados de um triângulo, e ele é feito em menos de 10 linhas, tá bom? Aí, ó, 8 linhas, tranquilo. Se você ficou com uma dúvida, coloca aí nos comentários. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha achado massa pra caramba. Não é muito complicado depois que você começa a pegar as bases de programação. E é isso aí.
Gente, um beijo, um abraço. Não esqueçam também, ó, se inscreve no canal, dá um like, faz, né, conta pra todo mundo, conta pro vizinho, pega aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que precisa ver isso e manda o link também pra lá. Espero que você tenha curtido. Um beijo, um abraço, até mais.